E aí, meus queridos, vocês estão prontos para limpeza? Vamos limpar essa parada aqui? Vamos limpar, organizar a forma, arrumar, reconstruir ou reestruturar esse produto e os outros produtos também. Mas vamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, a primeira coisa que é importante, que é interessante que você faça também na hora de limpar ou reformular, digamos assim, o seu produto, usando, modificando a forma dele. Primeira coisa, vamos modificar a forma, porque a forma a gente vai dar toda a base que a gente precisa para depois só vir limpando tudo, fechou? Então aqui eu já vou ligar a minha layer de forma e saber, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Segundo a minha análise, né? Que eu tenho que mudar ou o que eu não tenho que mudar. Bem, eu vi que aqui eu preciso dar uma engordada, eu diria, né? Uma ajeitada nessa área aqui. Aqui, mesma coisa, né? Mover essa para lá e essa para cá, para ambas ficarem mais retas e diminuir um pouco essa barriga aqui para tentar deixar daqui até aqui embaixo retinho, beleza? Uma barrinha de cereal bem regular, bem homogênea, em termos de forma, claro, não em termos de textura. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear a minha layer original para, adivinha, original, beleza? Agora eu vou duplicar essa layer, Ctrl ou Command J, e vou rasterizar ela. Por quê? Por que eu vou rasterizar? Porque agora eu vou fazer a limpeza em cima dela. Vou fazer em cima dela. Ou se você quiser fazer algo resguardando a sua imagem, você pode criar uma layer transparente por cima e usar o Clone Stamp, usar o Healing Brush, usar o próprio brush, né? Usar alguns artifícios em uma layer vazia para você ter como recuperar depois essa imagem, ter essa imagem original. Mas uma dica, quanto mais layers você vai duplicando, quanto mais layers você vai criando para criar efeitos, mais pesado o seu arquivo fica, mais lento o seu Photoshop fica. E muitos de vocês que não tenham talvez uma máquina muito potente, pode ter um pouco de problema ao trabalhar com uma imagem com tanta resolução quanto essa. Então a minha dica é legal trabalhar de forma não destrutiva, é legal, mas algumas vezes a gente tem que esquecer um pouco disso e partir para a produção em poucas layers, com pouca quantidade de camadas e camadas e camadas para atingir um resultado. Porque se a gente for fazer algo não destrutivo, a gente não pode nem mexer nessa layer aqui, porque a gente vai estar destruindo ela. A partir do momento que eu pego o Clone Stamp aqui e faço isso aqui, eu já destruí a minha imagem. Por quê? Porque eu já apliquei isso na própria imagem. Não tem como eu voltar. A não ser, claro, aqui nesse caso, com um Ctrl Z. Mas e quando você usa a caneta e faz centenas de riscos por minuto? Quantas vezes você vai ter que apertar Ctrl Z para voltar numa coisa lá atrás? Entendeu? Então é o seguinte, existem os prós e os contras. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês. Vocês vão fazer uma cópia da layer original, deixa a original ali para você resguardar a sua imagem original. Acho isso super importante. Mas a gente vai fazer muita coisa em cima da própria layer rasterizada, de forma assim, destrutiva, tá? Se você por um acaso tem um cliente que está te oferecendo uma foto para você fazer uma limpeza, fazer um trabalho e tudo mais, e você sabe que esse cliente usa esse produto para tudo. Eu já tive clientes que tinha um produto e ele usava esse produto para tudo, a mesma foto do produto para tudo. Então, nesse caso, obviamente, a gente tem que usar inteligência. Obviamente, eu não fazia nada de forma destrutiva. Eu fazia camada por camada, fazia várias camadas de ajuste para eu ter cada ajuste separadinho em um grupo para que quando ele precisasse dessa imagem sem o ajuste esverdeado, eu só desligava a camadinha verde do ajuste esverdeado, um exemplo, tá? Agora, porque era de forma não destrutiva. Agora, se não é o caso de um cliente que só tem um produto, só tem uma imagem, ele vai te pedir outras imagens depois em cima daquela que você tratou, aí, meu amigo, eu aconselho você fazer dessa forma, porque seu trabalho vai ser mais leve, mais rápido e talvez até mais prático, beleza?
Então existem as duas formas e eu não estou aqui para falar o certo e errado, não tem certo e errado. Se você se sente mais confortável em trabalhar de forma não destrutiva e você tem máquina para isso, fique à vontade, faça esse tipo de trabalho, tá? Mas eu vou ensinar aqui da minha forma, da forma com que eu venho trabalhando e eu espero que vocês sigam esse workflow, fechou? Então vamos lá. Eu já dupliquei a minha camada original. Depois que eu dupliquei a minha camada original da imagem original, eu sempre coloco aqui o nome dessa layer ou de produto, quando é uma manipulação ou um tratamento de produto, e quando é um cenário eu coloco MNP, que são é a sigla do manipulado, tá? É como se fosse uma extensão MNP. Coisa minha, vocês não precisam fazer isso, mas se quiserem usar a sigla MNP, fiquem à vontade, eu vou achar muito da hora vocês mandarem lá depois um print. Olha, eu uso o MNP como nomenclatura de layers, eu acho foda isso. Então vamos lá. Depois que eu dupliquei, rasterizei essa layer, eu vou para onde? Agora eu vou ocultar a minha layer original e eu vou vir aqui, ó. Eu já tenho a minha forma aqui e eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou desativar ela, eu tenho que emagrecer essa parte e engordar as partes de cima, a grosso modo, falando a grosso modo, tá? Então eu vou ocultar as minhas layers de guia e vou vir aqui em Filter, Liquify. E o Liquify vai ser um grande aliado seu por muito tempo, tá? E aqui o que eu vou fazer? Aqui eu já vou começar a puxar um pouquinho para cá, beleza? Até deixar isso aqui um pouco mais reto, mais homogêneo aqui, ó, mais regular, diria. E essa parte aqui eu posso até chegar um pouquinho para cá, para abrir um pouco mais, tá? Essa área. Veja bem, não exagere muito, porque o Liquify é excelente, ele mantém muitas informações da imagem, ele é maravilhoso. Só que se você apelar, cara, se você exagerar, você vai estragar a sua imagem, tá? Então não exagere, faça movimentos sutis. Ó, uma dica, quanto maior o brush e mais sutil o movimento do mouse, mais você vai movimentar de forma não destrutiva, digamos assim. Tá? Você vai manter muitas as informações da sua imagem. Agora, se você vier aqui, ó, pequenininho e for puxando de pouquinho em pouquinho, cara, você vai acabar com a sua imagem, tá? Então, tente fazer um trabalho mais macro, assim, ó, mais cauteloso, beleza? Aqui eu acho que já foi. Aqui eu acho que a gente já conseguiu deixar uma espessura legal e de um jeito legal. Aqui agora eu vou puxar muito dessa parte aqui, tá? Ó, tentando sempre seguir uma lógica. Se eu puxei demais essa ponta daqui, ó, essa ponta daqui, é interessante eu puxar um pouco o meio também, para todos os pixels de informação da imagem acompanharem esse movimento, essa expansão, tá? Se eu puxar só esse lado aqui e esquecer disso aqui, as coisas começam a ficar desproporcionais e deformadas, e isso não é tão legal assim, tá? Então é importante você ter esse cuidado aí na hora de fazer o seu Liquify. E aqui eu vou só dar uma chegadinha para trás pra gente ter aí, ó. Isso aqui eu achei bem legal, essa parte, esse vermelho aqui tá muito lindo, então eu não quero mexer tanto nele, tá? Isso aqui, pessoal, ó, aqui, por exemplo, essa ponta aqui, ó, eu meio que não gostei tanto dela, tá? Eu posso arredondar ela, eu posso depois até tirar ela, tá? Se continuar me incomodando, eu vou tirar essa e vou, sei lá, eu pego um pedaço desse grão aqui e coloco aqui de alguma forma para ficar parecendo que esse grão tá aqui, tá? Porque essa forma aqui, essa parte que não me agradou tanto, tá? Ó, tô arredondando ela aqui, mas mesmo assim pode ser que eu tire no futuro. E o Liquify é muito bom, pessoal. Vocês usando ele com cuidado, com cautela, ele vai ajudar pra caramba, bicho. Vocês a terem um resultado bem legal aí, tá? Ó, vamos lá. Bem, eu tô sentindo que ela tá um pouco curvada pra direita, tá vendo? Tô sentindo que o eixo dela não tá reto aqui, ó. Ele tá vindo reto e ele faz um pouco de uma curvatura aqui, tá? Eu posso
estar um pouco enganado, mas eu tô vendo isso. Aí é a hora de, ó, com um brush bem grande, tá? Eu tô ajeitando aqui, opa, aqui não. Tentando ajustar o eixo dela, dessa barrinha, para ficar um pouquinho mais reta. Tá? E aí é um trabalho realmente minucioso, para você dar um zoom out, olhar e reolhar e fazer toda a sua análise aqui para não ter erro. Feito isso, eu acho que tá legal, acho que tá bacana. Vamos dar um OK aqui e vamos ver um antes e depois para ver se realmente ficou do jeito que eu esperava. Olha lá. Antes, depois. Pô, vai me falar. Me fala o que você achou disso aqui. Antes, murcho. Isso aqui é a foto original, pessoal. Aquela foto linda. Mas olha aqui com um pouco de ajuste o que a gente conseguiu. O que a gente ganhou dessa área aqui, cara. Olha isso. Tá vendo? Que as marcações foram exatamente onde a gente mexeu mais, tá? E deu mais resultado. Tá vendo que olha só, um antes e um depois que a gente realmente consegue ver diferença no produto, deixar ele mais retinho, mais regular e pô, já é uma baita de uma mudança para uma foto que já está muito boa. Porque deixa eu te falar, não é culpa do fotógrafo em si, uma foto tão boa, com tanta qualidade, não é culpa dele que a forma do produto está errada. Não, a culpa é de quê? Da física, do peso do produto, né? Que não deixa ele ficar retinho. Ele sai da máquina quentinho, bonitinho, retinho. Mas a temperatura, a posição, o peso, tudo faz com que essa forma vai se deformando com o passar do tempo, tá? E é natural. O bom é que existem profissionais como nós que podemos voltar à forma como se ela tivesse saído do forno agora, tá? E ela tá retinha. Olha que legal. Agora eu realmente vejo que ela tá retinha. E aí a gente pode até perceber que agora as nossas marcações de limpeza podem ter mudado, tá? E isso pode ser até uma falha para a gente pensar. Antes de fazer a forma, se a gente fizer a limpeza, talvez isso funcione também, tá? Porque se a gente for mudar muito a forma do produto, a nossa marcação de limpeza vai ser meio que em vão. Aqui não foi tanto em vão, porque a gente usou muito somente a parte de cima aqui, e pelas marcações aqui eu consigo ver que, olha só, até o cabelinho aqui, ó, ainda tá na mesma marcação, ainda tá legal, tá? Ó, nos buracos aqui eu ainda consigo ver onde eu realmente preciso mudar, tá? Ó, aqui, ó, nessa parte mais escura aqui, tá vendo? Nessa partezinha escura, nesse reflexozinho aqui, a gente consegue perceber onde a gente precisa mudar ainda sem grandes trabalhos, tá? Mas sim, fica a reflexão. Se a sua forma for ser muito alterada, é melhor você talvez limpar a sua layer e depois limpar a imagem para depois mexer na forma, beleza? Mas independente disso, eu acho que nessa imagem o caminho foi esse, a gente não alterou tanta coisa. E agora, meus queridos, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai limpar. E como que a gente vai limpar tudo isso aqui? Eu posso ou travar isso aqui, deixar bem uma opacidade bem baixinha aqui e travar, só para eu saber onde tem os pontos para eu limpar, né, que eu marquei, ou não, ou eu posso tirar isso aqui e depois que eu limpar tudo que eu acho que eu tenho que limpar, eu ligo e vejo se falta alguma coisa, tá? Você fica a seu critério, novamente, fica a seu critério fazer isso, tá? Eu vou até tirar, porque como eu já estou acostumado a fazer esse tipo de coisa, eu meio que já tenho mais ou menos a ideia de onde eu vou limpar cada coisa. Mas para você, porra, eu marquei aquilo tudo, eu não lembro de tudo, tá tudo bem, deixa ligado, põe uma opacidade baixinha para você só ver a sombrinha, trava ela aqui e vai limpar a sua camada, beleza? Sem problema. Eu vou ocultar aqui para ser mais tranquilo aqui, para você visualizar o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Vou começar a limpar aqui. Eu vou limpar isso aqui, talvez com o Clone Stamp, tá? Eu posso usar o Clone Stamp aqui, ó,
com o Alt pro Clone Stamp, você não sabe, é o carimbinho, é a letra S do teclado, tá? Você pode vir aqui com o Alt pressionado, clica numa área da mesma textura, mesma cor, e vem aqui, ó, fazendo a limpeza. Você pode ir segurando o Alt e apertando em áreas diferentes conforme você vai limpando, tá? Ó, se eu apertei aqui, eu já venho aqui, ó, já tenho essa cor aqui, tá? Ele está replicando essa cor para mim. Aqui eu clico no escuro, eu estou replicando essa cor escura aqui. O Clone Stamp nada mais é do que um replicador de imagem. Segurando o Alt, eu clico aqui nesse morango. Se eu vier aqui em cima, ó, ele vai replicar aquela área. Então, isso para quem não sabe, tá? Então, saiba que se eu estou limpando com o Clone Stamp, eu estou clicando numa área próxima onde eu quero limpar. Por quê? Porque é uma área com a mesma textura e mesma iluminação e estou passando em cima da área que eu realmente quero limpar. O que eu posso fazer também para não ficar tão duro, assim, tão rígido e não parecer que eu estou realmente... E os pixels, né, que eu estou copiando de uma área para outra não apareçam como cópia, eu posso talvez abaixar um pouco o flow, eu posso abaixar um pouco a opacidade, só que aí nesse caso, se eu abaixar o flow ou a opacidade, eu vou ter que passar mais vezes em um lugar para eu ter a completa limpeza daquele lugar. Só que às vezes você não precisa limpar completamente, às vezes só, lembra que eu falei muito quando a gente estava marcando, isso aqui eu preciso só suavizar, então às vezes você não precisa, por exemplo, esse risquinho aqui, ó, preto, ele está muito discreto aqui, talvez eu não precise de um Clone Stamp 100% para vir aqui, ó, pô, apaguei, legal, show de bola, mas vamos supor que eu não preciso apagar dessa forma, a opacidade menor aqui, ó, eu só pego aqui um pixel do lado, próximo, e passo uma vez, olha lá, quase não apagou, só deu uma suavizada nele, ele continua lá, dá para ver que ele continua lá, mas deu uma suavizada. Isso é bom porque às vezes você mantém um pouco a textura daquela área que é causada por esse tipo de sujeira. Às vezes essa sujeira não é uma sujeira, aqui no caso não é uma sujeira, é só um ponto escuro que a gente queria tirar, mas esse ponto escuro um pouquinho mais claro, ele pode dar uma sensação de textura e tudo, e pode ser interessante, tá? Caso não seja o caso, mete um 100% aqui, meu amigo, e vai embora, ó, vai tirando toda a sujeira que você achar que deve tirar, para não ter erro, tá? Ó, tirando aqui essa areazinha mais avermelhada, tá? Beleza. Aqui, ó, tem um ponto de luz aqui, eu vou pôr a luz. Show de bola, ó. Aqui também. Essa não é a única ferramenta de limpeza, tá? É bom que vocês saibam disso. Uma ótima ferramenta que a gente pode usar também, eu já vou mostrar para vocês, e é a que eu mais ando utilizando, é a ferramenta que eu raramente uso tanto o Clone Stamp. Eu uso nesses casos aqui que eu sei que não vai ter problema de cópia, pô, o cara bateu o olho e viu que é um Clone Stamp, viu que é uma cópia de pixels, entendeu? Nesse caso, como são bem pequenininhos aqui, os pixels, tá tudo bem fazer assim. Mas uma ferramenta que eu estou usando bastante e que é extraordinária e que eu não usava tanto é a Path, aqui ó, essa aqui ó. Esse bichinho aqui, ó, tá? J. Tá no mesmo grupo do Healing Brush também, que é sensacional o Healing Brush. Mas o Path Tool aqui, ele é maravilhoso. Por quê? Porque é o seguinte, com o Path Tool, o que eu faço? Eu pego, circulo a área que eu quero retirar e movo ela para algum lugar com a textura parecida e aí eu consigo simplesmente eliminar aquilo daquele local, tá? Mantendo a textura daquele local. Beleza? Então isso aqui é uma mão na roda, olha só. Posso tirar assim, ó. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma com que eu vou utilizar, para qual lado eu vou com a minha seleção, porque se eu for para uma parte que não tem nada a ver, ele fica marcado, entendeu? Ele fica marcado. Então eu tenho que, ó, peguei de uma área, eu vou levar essa seleção para uma área onde tenha uma textura parecida, talvez uma cor. Se tem uma linha, você tem que ir para exatamente onde a linha continua. Você tem que tomar esse cuidado. Como em todas as ferramentas, você tem que tomar os devidos cuidados, né, para usá-las. Então, vamos lá. Ó.
aqui, essa parte aqui, por exemplo, eu não quero retirar, talvez retirar isso aqui seja até um pouco complicado, porque essa textura aqui eu não estou vendo nenhum lugar aqui que tenha uma textura parecida. E eu colocar aqui, por exemplo, fica estranho, tá vendo? Fica um pouco, ó, dá pra ver que isso aqui virou uma bagunça, tá? Então, o que que eu faço aqui? Uma dica que vocês podem usar que é maravilhoso. Você vem para algum lugar que tá relativamente parece, tá, com esse local, tá? Vamos vir aqui, por exemplo, ou aqui embaixo. Deixa eu ver. Não, aqui tá mais lisa essa superfície. Vamos pôr aqui, mais escurinho, tá? Beleza. Fiz isso aqui. Cara, não ficou legal. O que que eu posso fazer? Ctrl Shift F. E aqui é o seguinte. Esse fade aqui, eu uso ele na última ação que eu fiz, tá? Eu não uso ele. Eu fiz vários clone stamps e eu quero usar o fade em todos esses que eu fiz. Não. Quando você aperta Ctrl ou Command Shift F, você só usa o artifício fade no último ajuste que você fez, no último clone stamp que você fez, por exemplo. Entendeu? Então aqui, ó, eu usei o clone stamp, tá? Peguei aqui, selecionei e arrastei para cá. Beleza, agora eu não quero que fique exatamente assim. Eu quero que fique, que esse efeito, que essa textura que eu acabei de colocar aqui se mantenha aqui, só que de uma forma mais suave, deixando um pouco o que estava por trás dessa textura aparecer. Então com Ctrl Shift F, eu vou dar um fade aqui de 50% mais ou menos, ou mais, uns 60%, que eu consigo manter a textura que tinha aqui antes, tá? Mas eu consigo também, ó, esconder um pouco aqueles risquinhos pretos que tinha que estavam me incomodando pra caramba. Olha aqui, o antes daquele negócio, só essa área, tá? Esquece a forma. Olha só o antes e o depois. Você consegue perceber que os risquinhos ainda estão lá, mas com essa mascarada que a gente dá com o Clone Stamp e o Fade, a gente manteve uma sequência de textura que vem de cima para baixo e mantém aqueles traços que tem ali atrás que dá uma certa profundidade, um certo volume para nossa área. Entenderam? Então é isso. Isso é muito usado para buracos assim, ó. Buracos assim é muito bom a gente usar, porque o buraco ele dá um volume legal para coisa. Olha aqui. Quando a gente cobre assim, pode ser que algumas áreas fiquem boas, tipo isso aqui eu deixaria, mas se a gente usar um fade, a gente consegue deixar o buraco, pelo menos o contorno ou o volume daquele buraco um pouco aparente, e isso gera textura pra gente, tá? E essa textura é interessante a gente manter em alguns locais, principalmente com uma imagem com uma resolução tão boa assim, tá? Então esses buracos assim é interessante a gente usar esse clone stamp e esse fade, beleza? Ó, aqui, ó, esse buracão aqui, a gente pode tentar usar isso aqui, mas esse buracão, como ele é bem grande, deixa eu tentar aqui primeiro, ó, limpar esse branco aqui, beleza? E novamente, eu estou usando o clone stamp aqui agora, mas daqui a pouco a gente pode mudar de novo, tá? E vocês vão ver direto eu usando esse fade aqui. Saiba que sempre que aparecer esse fade aqui, eu apertei o quê? Ctrl Shift F ou Command Shift F, beleza? Então aqui, ó, nesse buraco eu venho, faço uma seleção de todo o buraco. Isso é um pouco complicado porque em algumas áreas aqui não tem aqui um fechamento tão claro, então essas áreas assim ficam um pouco esquisitas, tá? E aqui eu vou pegar para uma área mais escura assim, ó, tá? Ó, você viu? Ele mantém uma textura de onde você tá jogando a seleção e ele meio que mescla tudo. Fica, cara, isso aqui é muito bom. Se eu fizer um fade aqui agora, pode até atrapalhar um pouco se não for tão sutil. Vou pôr 80% aqui e olha só, sensacional, sensacional, tá? Deu um aspecto até de volume, de sombra nessa área que sem esse fade talvez não teria, tá? E cobriu o buraco, aquele buraco daquele tamanho, tá? Então, show de bola, Clone Stamp sempre salvando vidas, tá? Aqui ó, fiozinho aqui que eu tô vendo. Em algumas áreas não precisa se preocupar em fazer fade, tá? O fade é só quando você não quer apagar totalmente aquela área.
E a gente consegue ir mascarando as nossas, limpando, né, digamos assim, a nossa layer. Eu vou pôr em lugares mais que tenha mais textura. A gente consegue ir limpando a nossa layer de uma forma sutil, mas muito, muito eficaz, tá? Ó, tá vendo? E sim, isso aqui é um trabalho de formiguinha, gente. Isso aqui é um trabalho de formiguinha mesmo. Agora eu vou passar para outra forma, outra ferramenta, tá? Em alguns locais ali eu percebi que com outra ferramenta eu posso ser mais ágil e ter um resultado até melhor, tá? Então, pera aí, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, nessas partes mais escuras, tá? Mais escuras assim, eu aconselho sempre usar o fade, tá? Arrasta um pouco mais para o lado, onde tem uma textura mais parecida, talvez do mesmo objeto, da mesma área, e dá um fade mais agressivo, talvez uns 50, 55%, tá? E aí, ó, era muito escuro, ficou mais claro. E mas ficou escuro ainda, tá estranho. Não, os amendoins, esses grãos, essas aveias e tudo mais, elas têm uma área escura e é necessário que ela esteja aparente aqui, porque é a textura do elemento, é a textura do, do grão, entendeu? E essa textura é interessante você manter. Ah, não é interessante você acabar com ela não, até porque as pessoas que conhecem, geralmente o público desse tipo de produto conhece a textura dessas paradas. E se eles não veem que na foto, na imagem tem aquela textura, é aquilo, né? Isso aí é falsificado, isso aí não presta, isso aí não é aveia de verdade, isso aí não é não sei o que, enfim. Galera, você tem que tomar cuidado, cara. Você tem que tomar cuidado porque quando você for limpar demais, é aquela galera que limpa, que parece que o produto, o amendoim foi feito de lã, tá? Aquilo ali, cara, é muito fake, é muito falso, é muito difícil daquilo ali convencer, entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ser feito numa medida, né, aceitável e não exageradamente, porque a limpeza tem que ser perfeita, imperceptível. A pessoa não pode perceber nenhum defeito. Não, as coisas naturalmente têm defeitos de forma, tá? Não é defeito de podre, é defeito de forma, defeito de cor. E às vezes é interessante a gente manter isso, tá? É uma característica do produto. Vamos lá. Vou continuar com o Healing Brush aqui até onde eu acho que eu posso, porque depois a gente vai para outra ferramenta aqui para a gente limpar de uma forma mais assertiva alguns pontos aqui, ó. Aquele fiozinho aqui, isso aqui é o seguinte. E aí o Path Tool aqui é interessante, ó. Sempre que você vai movimentar, você movimente seguindo a direção das formas, tá? Você tá vendo aqui, ó, que tem uma faixa preta cortando no meio esse cabelo que eu tô tirando. Não é um cabelo, é um plástico, tá? Você não vai vir pra cá. Você não vai vir pra cá, tá? Olha aqui, você vê que saiu, criou um ponto aqui, saiu do prumo aqui a textura, você não vai vir para cá. Se tem uma textura contínua cortando o que você vai limpar, você vai seguir a textura, tá? Você vai seguir a textura para manter exatamente esse movimento, tá? Você não vai usar o healing. Antes, eu já, há muito tempo atrás, eu usava o healing brush assim, ó. O Path Tool, healing brush, o Path Tool aqui, ó. Fazia exatamente, pegava e jogava para outro canto. Tá errado, cara. Você tem que ter uma lógica, você tem que ter um cuidado quando você for fazer para você não criar pontos indesejados para você ter que relimpar depois, entendeu? Porque se você criar pontos que geram mais sujeira, só que aí é uma sujeira não natural, sujeira artificial e até digital, né? Você vai ter que fazer um retrabalho aí, você vai ter que limpar novamente. E dependendo do cliente que você estiver trabalhando, cara, ele vai perceber, tá? Ele vai perceber esse tipo de coisa. Então, tome muito cuidado e quando você for fazer, faça com paciência, com calma, no seu tempo e bem feito, cara. Não usa qualquer ferramenta
sem o conhecimento adequado, tá? E se você não quer, pô, você tá usando o Path Tool e eu não gosto do Path Tool e tudo, eu não uso muito. Mesmo você falando que usa, eu não sou muito fã e tudo. Beleza. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, você poderia estar fazendo com Clone Stamp, até agora. Você poderia estar fazendo com Clone Stamp. Mas talvez você não tivesse esse resultado. Porque o Clone Stamp é aquilo, para você manter certas texturas em alguns lugares, você teria que controlar a opacidade, controlar flow, passar várias vezes em um lugar, pegar a área certinha da mesma cor. Não tem esse artifício mais rápido que o Path Tool tem de você gerar um fade aqui, ó, para manter a textura e apagar o que você tinha que apagar, entendeu? Não tem esse artifício, essa praticidade. Então, o Path Tool vale a pena você dar uma nova chance para ele, tá? Se você já usou e não gosta. Porque eu falo por experiência própria. Eu já usei antigamente e eu detestava essa ferramenta, tá? Eu voltei a usar agora por causa de inúmeros e inúmeros cursos que eu vi, que eu pratiquei, que eu fiz, né, nesses últimos tempos e que realmente eu percebi que é uma baita de uma ferramenta e que vale a pena você dar uma segunda chance para ela, tá? Eu falo isso sem medo de errar. Vamos lá, aqui, ó. Quero mudar essa curva ali. Limpeza é um trabalho de paciência, viu, pessoal? Vocês vão ter que gastar tempo mesmo, vocês vão ter que ficar muito... É por isso que eu falo, quando você vai pegar trabalhos assim para um cliente e tudo mais, seja de uma imagem ou mais imagens, valorizem o tempo de vocês, porque isso aqui para o cliente, tirar esse grãozinho daqui para ele, às vezes é indiferente, mas você como profissional, você tem que tirar, tá? Você tem que se atentar a esses detalhes, porque são esses detalhes que vão diferenciar você de qualquer outro retocador por aí que pega imagem a rodo e limpa usando filtro, tá? Então, esse tipo de coisa que eu falo para todo mundo. Se você tem medo hoje, por exemplo, de uma inteligência artificial da vida, eu sei que eu estou tocando muito nesse assunto, mas é porque muita gente ainda hoje, em 2023, não sei se você está vendo esse curso em 2079, mas muita gente em 2023 está com muito medo da inteligência artificial. Tá? E, porra, cara, até agora, quem tá com medo de inteligência artificial que eu conheço são pessoas que fazem o que todo mundo faz e não se garante, tá? No detalhe, no conhecimento, na técnica, não se garante. Porque quando você faz o que todo mundo faz, cara, todo mundo tá indo para inteligência artificial. Então, daqui a pouco, quem fizer o melhor prompt ganha, vamos dizer assim, né? Então, certifique-se de que você não é mais um desses que faz o que todo mundo está fazendo. Você dá valor a cada pedaço da imagem que você está trabalhando e você mostra para o seu cliente que você realmente tem o cuidado com o produto dele que ele gostaria que você tivesse, tá? Então, essa é a diferença cabal de um design, de um retocador, de um artista medíocre para um artista de alto nível. É o cuidado que o artista tem com o trabalho que ele faz. Tá? Ele simplesmente não sai replicando ou fazendo o que todo mundo está cansado de ver. Tá? Não, aqui eu não vou dar fade não, porque essa parte branca aqui, não, eu acho que não era nem para essa parte branca tá aí. Aqui eu quero mais uma texturazinha vermelha, ó, que eu quero mais aqui. Ah, mas dá, ó, eu não gosto do Path Tool porque ele dá esses blurs aqui, ó, de vez em quando. Tudo bem, cara, quando ele dá esses blurs, a minha dica é, usa o fade, tá? Usa o fade que ele dá uma suavizada e o blur não fica pra fora só como do nada, entendeu? Ele fica pra fora, mas olha aqui, o que tá de blur pra fora aqui acompanha a textura de dentro que com o fade você tá vendo, entendeu? Então uma coisa casa com a outra e olha aí, fica um ambiente maravilhoso. Se daqui um pouco a gente for lá pra cima e eu voltar aqui, você nem sabe onde eu usei o Path Tool,
tá? Aqui você fica com o olhar um pouco viciado e aí você fala, eu sei que foi aqui, mas daqui 5 minutos se eu voltar aqui você não sabe mais onde foi, tá? Então fica tranquilo em relação a esse blur que dá e tudo mais. Acontece mesmo, e esse era um dos motivos que eu não gostava dessa ferramenta, porque eu não sabia usar, eu não sabia que você não poderia ir para um ponto drástico da imagem sem querer que a imagem sofresse alteração nenhuma, tá? Não é assim que funciona. Quando você vai para um lugar onde tem uma textura semelhante, você consegue aí um resultado bem melhor, tá? E aqui a gente já consegue, ver. Eu vou mostrar para você aqui agora. Vamos mudar de ferramenta. Deixa eu só tirar esse pelinho daqui. Tá? Aqui, ó. E aí a gente já muda de ferramenta para vocês verem que existem mais formas ainda de você fazer a limpeza, tá? Aqui, ó, essas paradas aqui. A gente já foi no Clone Stamp e a gente já foi no Path Tool, que é essa belezinha que a gente está usando aqui agora. Agora a gente pode ir para quem? A gente pode ir para o nosso Healing. A gente tem o Spot Healing aqui. O Spot Healing é o que você vai direto, tá? Você vai pintando em cima aqui, ele vai mesclando com os pixels relacionados, tá? Ele vai fazendo uma mescla ali de uma forma muito, muito interessante, automaticamente muito eficaz, tá? Funciona muito bem. E o Healing Brush Tool funciona como um clone stamp, tá? Você tem que apertar o Alt, segurar, escolher uma área que você quer meio que replicar ou mesclar, e aí você vai mesclando, tá? Como se fosse o clone stamp mesmo. Eu gosto muito do Spot Healing, tá? E aí o Spot Healing eu costumo usar ele com um artifício ainda melhor, que me ajuda ainda mais, que é o Blend Mode aqui, ou Lighten ou Darken. Como que funciona? Eu acho que você já viu, algumas pessoas já viram muita gente fazendo isso, mas sempre fica muito vago o que faz o que, tá? Só que, ó, quando você usa o Spot Healing aqui, ó, essa ferramentinha com o Lighten, o que você está fazendo? Olha só, eu vou passar aqui, ó, nessa área aqui, e você vai me falar o que acontece. Tá vendo que a área escura, tá? Eu tô apagando a área, acabando com a área escura da minha imagem. Tá vendo? Porque o Lighten, o que você precisa pensar? Eu não vou te falar da matemática do blend. Eu só vou te falar uma coisa, você nunca mais vai esquecer disso. Quando você usa o Lighten é o quê? Luz, tá? Luz, iluminação. E o Darken é o quê? O Darken é escuridão, tá? Um é iluminação e o outro é escuridão. Quando você usa o Lighten, você está protegendo a luz. Pense dessa forma. Você está protegendo a luz. Se você está protegendo a luz, o que você está fazendo? Acabando com as áreas escuras. Entendeu? Simples assim. Porra, eu tô com essa mancha preta aqui. Eu não quero afetar nada aqui, ó. Eu quero afetar só a parte escura. Eu tenho que proteger a parte clara. Para proteger a parte clara, eu venho aqui e coloco um escudo Lighten e eu protejo a parte de luz. E aí eu venho aqui no escuro e pronto, eliminei a área escura. Agora eu quero proteger a área escura e eu quero acabar com a área clara. Eu venho aqui e coloco a minha armadura o quê? Darken, a minha armadura da escuridão. E eu venho aqui, ó, tá vendo que aqui tem aqui tem uma área escura, aqui tem uma área escura e aqui no meio tem uma areazinha meio clara, um pouquinho mais clara que as duas aqui. Então eu venho aqui, ó, se eu tô com a minha armadura de escuridão, eu não vou nem tocar, eu vou proteger as áreas escuras. Do jeito que elas estão, elas têm que ficar. Eu vou acabar com a parte clara. Então eu venho aqui, ó, e passo na parte clara. Tá vendo que mescla? Mescla tudo. Tá vendo? E a área escura, os pontos escuros que eu passo aqui, eles não são afetados, tá? Ou são afetados porque tem algum ponto ali, algum pixel claro nele. Aí o Healing aqui, o Spot Healing vai eliminar essa área. Aqui tá vendo que tem uma sujeirinha escura? E eu tô com Darken, olha aqui, ele não apaga o Darken. Agora se eu vier aqui, ó, e pôr o Lighten, eu tô protegendo a área clara e olha aqui, ó, tá vendo? Apagou na hora a áreazinha escura. Viu?
Por quê? Eu tô com a minha armadura de luz aqui. Eu tô protegendo o que é luz e acabando com o que é escuridão. Então, eu tô aqui, ó, com o meu Spot Healing descendo a lenha nas escuridões e nos clarões aqui, de acordo com a ferramenta e com o blend que eu estou usando, tá? A desvantagem, eu acho, desse blend é que às vezes você usando ele deixa as áreas um pouco desfocadas, um pouco soft demais, um pouco, eu acho que às vezes você perde um pouco de informação de detalhe, tá? Então por isso que eu uso bastante, mas em áreas que eu não tenha tanta informação de textura, tanta informação de contraste, para eu realmente, de contraste assim, contrastes mais complexos, não no preto e branco. Estou falando preto e vários pontinhos cinzas claros e um branco. Isso é um pouco mais complexo, tá? Então, eu gosto de usar, mas eu uso em áreas que eu tenho certeza que eu não vou prejudicar a textura daquela área passando o Spot Healing Brush ali, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma área um pouco complexa, mas tá tudo bem. Eu tô com o meu Lighten ali, eu só tô apagando os pontinhos mais escuros aqui do meu produto, tá? Ó. Tá vendo? Tanto que é legal, ó, com o Lighten aceso, com o Lighten ali, ó, esse pontinho branco, tá vendo que eu passei em cima dele e não aconteceu nada? Porque eu tô com a armadura de luz, meu amigo. Eu não vou apagar uma luz, a luz é amigo. Se eu vier aqui meter a armadura de Darken aqui, ó, eu vou aqui, ó, rebento essa luzinha, entendeu? Porque agora eu vesti a armadura Darken, agora eu tô só protegendo a sombra. Então, aqui eu venho aqui de novo em Lighten, porque eu quero eliminar os pontos mais escuros. E ó, vou dando aqui algumas pinceladas de leve, sem perder, sem querer tirar coisa demais, tá? Sem querer tirar coisa demais, porque senão eu acabo, igual eu falei, eu acabo perdendo textura, mas limpando o suficiente aqui para... Aqui, ó, aqui eu já vou usar o quê? Aqui eu já vou usar um Clone Stamp. Por quê? Porque tem muita textura, muitos pontos de highlight e aqui tem uma parte branca. Eu não quero essa parte branca. Eu quero, ó, dar a essa área aqui o vermelho que eu tô vendo aqui do morango, que é extremamente importante para minha imagem, tá? E é tomar aquele cuidado para você não pegar áreas, as mesmas áreas para clonar em cima da sua área, para não ficar parecendo aquele tanto de repetição de imagem para substituir ou para limpar a outra, tá? Aqui, ó. Aqui eu já vou usar o Spot Healing, porque aqui é uma área escura e eu quero só dar uma suavizada nela. Ó, tá vendo? Eu quero manter um pouco dessa escuridão aqui dessa área, mas eu quero, né, ó, suavizar um pouco, entrar com um pouco de luz aqui. Beleza? Ótimo. Ó, aqui... Essa parte aqui tá bem esquisita. Como eu tô com o meu Lighten aceso ainda, eu tô só passando em cima e tudo que é área escura tá sendo mesclada com as áreas claras, tá? Eu tô tendo um resultado bem legal. Aqui mesma coisa, tá? E aqui mesma coisa. Legal. Ó. Show de bola, pessoal. Isso aqui tá praticamente pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um zoom. É sempre bom dar um zoom out, viu? Sempre bom dar um zoom out para você ver com mais clareza pontos que você tá talvez deixando para trás. E claro, se você tiver aquela dúvida monstra ainda, você liga aqui, ó, e vê onde você precisa limpar ainda, tá vendo, ó? Que essa parte, esse negócio aqui também, ó, tá bem esquisito mesmo. Opa, clicar na leira aqui do produto e ó, aqui eu já não vou, ó, aqui eu já não vou usar o Spot Healing, não tem nada a ver. Eu não quero limpar essa área, eu quero tirar essa área daqui. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Aqui eu vou tentar usar, vou tentar o Clone Stamp, porque aqui eu tenho que pegar uma parte dessa. Uma parte de cá é dessa área aqui e a outra é de um morango, tá? É de um vermelho. Então são duas áreas diferentes que eu preciso dar um jeito de mesclar aqui. Então, ó, aí que eu já pego o vermelho
e já vou com o Clone Stamp. Tá vendo que não é uma, você não vai usar uma ferramenta, você não vai usar uma ferramenta para limpar. Tem quem use uma ferramenta para limpar, mas fica, ó, uma bosta, tá? Então, paciência, pega aqui para fazer, faz um negócio com paciência direitinho, que vai dar bom, entendeu? E aí é Spot Healing Brush, aí é Clone Stamp, aí é Path Tool, aí é a bagaceira toda. O bom é que você vai ficar com bastante opções, né? O seu conhecimento aumenta, expande, porque você está vendo muito, você tá tendo acesso a muitas ferramentas e você consegue aqui usá-las de forma mais assertiva, beleza? Vamos ver aqui. Beleza, tá tudo indo, tudo encaminhando. Agora eu venho aqui pro meu Path de novo. Eu vou pegar o Path Tool aqui. Path não, Patch. Path, eu tô falando Path, mas o Path é a caneta, né? Esse aqui é o Patch Tool. Path é caminho. Beleza? As áreas mais escuras aqui eu sei que precisa de um cuidado. Essa aqui talvez não precise cobrir tanto. Só dar uma suavizada ali, já tá legal. Tá, ó, o buraquinho aqui que incomoda, não precisa nem dar um fade nele. Aqui também. Isso aqui tá bem. Isso aqui eu acho que já não rola não, o patch não, deixa eu ver aqui. Não, ficou legal. Porque junta muitas cores aqui, muitas texturas. A textura do morango, a textura do próprio cereal aqui, então poderia ser que ficasse um pouco esquisito, mas não ficou não, ficou legal, vamos seguir. Olha lá. Beleza. Também. Tem muito ponto aqui que eu já vi que eu não tinha marcado, mas eu tirei, tá? Eu realmente tirei para não causar tanta estranheza assim. Aqui também. E vou deixar bem. Eu acredito aqui, ó. Beleza. Eu acredito que a gente deu uma boa limpada nesse produto. A gente deu uma ótima limpada nesse produto, tá? O antes e depois aqui, que ó, essa área aqui, ó, essa área aqui que a gente limpou mais, né? E até na nossa limpeza aqui, ó, era basicamente aqui, porque aqui tem uma textura legal, estão os grãos muito bem distribuídos, tá muito bonito, mas aqui é que tinha mais buraco, tinha mais falha. E aqui a gente pode ver, meu amigo, que olha lá, a gente apagou, não tem buraco mais nessa barrinha, tá? A barrinha tá bem bonita. Acho que agora ela tá bem dentro do que eu quero, tá? Pô, sensacional. Existe uma coisa aqui, pessoal, que talvez a gente tivesse que ter feito antes da limpeza, tá? Eu acredito que não, e eu não fiz por um motivo. A iluminação disso aqui tá bem boa, tá? A sombra não tá tão forte, a sombra do lado aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Não tá tão forte, tá uma sombra bonita, tá uma sombra muito soft, tá uma quebra ali que vai dar sombra para luz muito suave. E assim, tá lindo isso aqui, cara, tá lindo. Pra manipulação que a gente vai fazer, talvez a gente tenha que dar, sei lá, uma cor para essa sombra, caso a gente use um fundo mais colorido. Talvez a gente tenha que adicionar essa cor do fundo nessa sombra para, né, para clipar, para fazer um pouco mais de sentido. Mesmo assim, talvez a gente não tenha que fazer isso. Mas uma coisa super importante e que, por exemplo, nas duas embalagens a gente vai ser obrigado a fazer. Aqui nem tanto, tá? Aqui eu concordo, aqui tá beleza. Mas nas duas embalagens a gente vai ser obrigado a fazer. Antes de fazer a limpeza, a gente vai ter que mesclar as exposições, as imagens com as diferentes exposições, para a gente ter a imagem que a gente quer para depois limpar.
tá? Por exemplo, aqui a gente não pode limpar essa área aqui, por exemplo, se a gente depois vai mesclar uma imagem com uma exposição diferente aqui que já limparia pra gente, entendeu? A gente vai estar fazendo um trabalho em cima do outro que já está feito. Então, o que a gente vai ter que fazer na embalagem? Aqui eu já falo para você, a gente não cometeu nenhum erro aqui, porque aí a outra imagem que tinha uma exposição diferente disso aqui, ia dar pra gente mais pontos de highlight, tá? Principalmente na frente dela aqui, mais pontinhos de highlight. E tá tudo bem, a textura, é muita coisa aqui que a gente não precisa não precisou nessa imagem de toda essa preparação antes de limpar. Mas nas superfícies da embalagem que são lisas e a gente precisa ter um cuidado, porque olha aqui a imperfeição das formas faz sentido. Aqui não. Aqui não. Aqui essa imperfeição aqui, gerada pelo peso talvez da barrinha, não faz sentido. Não faz sentido visualmente falando. A gente precisa recuperar essa área. Entendeu? Então, isso aqui, uma textura lisa, é muito mais perceptível no sentido de você ver muito mais defeito quando ele aparece, quando existe um defeito, do que numa superfície totalmente irregular. Aqui, quem vai me falar que esse grão aqui está errado? Não vai, porque cada grão está de um jeito aqui, é tudo irregular e é assim que é. A graça desse produto é exatamente essa. Agora aqui não. Aqui a embalagem é lisa. Então um amassado pode incomodar muito, tá? Não é como o cereal que um grão virado não incomoda. Um amassado aqui pode incomodar bastante. E aqui a mesma coisa. Essa área aqui incomoda bastante. Por quê? Porque era para estar coladinha, retinha, tá? Então antes de limpar esses dois produtos, a gente vai fazer a exposição de todas as imagens que a gente quer para mudar. Eu quero essa parte dessa imagem, eu quero aqui, essa parte dessa outra imagem eu quero aqui, a luz dessa imagem eu quero, a luz dessa eu não quero. A gente vai fazer todo esse trabalho antes de fazer a limpeza. Então é por isso que nessa aula eu só vou limpar esse produto aqui. E a gente finalizou aí uma limpeza, fez uma limpeza bem bacana, tá? A gente consegue ver uma baita de uma diferença, né, nesse material. Eu poderia tirar um pouco dessas texturas, mas eu não vou, tá? Isso aqui é muito característico desse grão, dá para ver que é uma abertura, não é uma abertura qualquer, tá? Essas manchas aqui, a gente deu uma suavizada nelas, eu não tenho intenção de tirar mesmo, tá? Essas manchas assim, eu gosto dessa forma mais natural da gente apresentar o produto. A gente não deixa as características dele de fora, tá? A gente mantém as características do grão, da textura, da iluminação e tudo mais, dos volumes que a gente precisa para esse produto, para a gente depois colocar um highlight, uma sombra bem definida, tá? Sem deixar ele artificialzão, aquele que você bate o olho e fala assim, isso aí eu acho que é um 3D. Saca? A gente deixou ele muito natural, só que a gente arrumou ele, cara. Olha só. A gente limpou de fato ele e demos aí para ele uma forma totalmente diferente do que ele tinha antes, mais regular, mais reta, mais adequada para o que a gente quer. Fechou? Então, a limpeza aqui nessa aula vocês já viram Healing Brush, Spot Healing Brush, vocês viram Patch Tool e vocês viram o carimbo, né? O Clone Stamp, tá? São basicamente as três ferramentas que a gente vai usar bastante aqui para fazer essas limpezas. E quando a gente for usar outras, é óbvio que eu vou explicar exatamente como e por que você vai usar ela também. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida já sabe. Fala na aula aqui, comenta aqui para mim e vamos para a próxima aula. Valeu demais!